Olá, tudo bem? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal de vlogs. Se essa é a primeira vez que você me vê na vida, eu sinto muito, eu juro que eu faço melhor do que isso. Mas eu trouxe vocês aqui no meu estúdio, seja muito bem-vindo, não repara a bagunça, por favor. Pra gente conversar um pouquinho de uma forma um pouco mais vulnerável, um pouco mais pessoal. Então, eu perdi totalmente o controle da minha vida. Eu acho que falar isso soa muito pior do que realmente é. Eu acho que quando a gente imagina perder o controle total da vida, a gente imagina tudo dando errado, ou nada saindo como esperado, ou enfim, realmente crises e catástrofes. Mas eu só literalmente perdi o controle sobre mim. E eu acho que perder o controle sobre a vida é muito mais simples e banal do que a gente realmente imagina. Enquanto a gente conversa aqui, como eu falei, a gente tá no meu estúdio e como eu falei, eu perdi o controle da minha vida, então ele tá um caos, tá tudo bagunçado, vocês estão aqui num quadrado perfeitamente e milimetricamente calculado pra que você não veja a bagunça do meu quarto / estúdio. Então o que a gente vai fazer é conversar, enquanto isso a gente vai organizando aqui, você vai me ajudar, você por favor não me julga, ok? Tá muito bagunçado, mas é bom porque você não vai ver, eu não vou deixar você ver essa bagunça. Pra contextualizar, eu tava fazendo a minha unha. A minha amiga me deu várias coisas, tipo de unha em gel, pra fazer esmaltação em gel e alongamento de unha. E eu resolvi testar e do nada eu parei e deixei tudo aqui. Então a gente tem bastante coisa pra organizar. Eu prometo, o chão tá um caos, tá sujo, tá levemente fedido aqui por algum motivo que eu não sei qual que é. Eu tenho que olhar a lixeira pra ver se eu não joguei nada orgânico ali que tá apodrecendo. Não tá fedorento, porque senão não tava aqui dentro, mas não tá cheiroso, como eu geralmente gosto de deixar. Então a gente tem muita coisa pra fazer e enquanto isso eu gostaria de abordar o primeiro assunto desse vídeo, que perder o controle da própria vida significa pra mim. Semana passada eu comecei a academia. E eu, na verdade não foi semana passada, já tem um tempo, mas semana passada eu mudei o meu treino e saí daquele treininho básico de começo de treino, sabe? Quando você ainda tá se acostumando com a academia e você tá voltando depois de passar muito tempo sedentária, etc. Então semana passada eu realmente comecei a treinar, treinos específicos, fazer treino pra braços, costa, ombro, pernas, tudo separado. Realmente começar a treinar como uma pessoa, uma verdadeira rata de academia. E nisso parecia que a minha vida tava indo muito bem, eu tava indo pra academia todos os dias, ou pelo menos com muita frequência, me alimentando bem, tomando bastante água, eu tava indo pra aula, eu tava indo pra autoescola, porque pra quem não sabe, eu tô fazendo aula de direção. Minha vida tava linda, tava tudo dando certo, eu tava me sentindo confiante, eu tava postando stories, eu tava ativa, eu tava proativa, eu estava sendo produtiva. Até que chegamos no domingo passado. No domingo eu não tava muito afim de fazer nada, então eu só fiquei meio que na cama e o meu namorado foi fazendo tudo por mim. Ele me alimentou, ele cuidou da casa, das gatas e enfim, ele faz bastante isso quando eu não tô me sentindo muito bem, o que é ótimo. E aí, segunda-feira, mesma coisa, a gente acordou tarde, a gente não se alimentou direito, a gente comeu besteira. Terça-feira também, a única diferença é que ontem, no caso, porque terça-feira foi ontem, estamos na quarta-feira, eu fui pra aula, eu tomei banho, lavei meu cabelo, não me alimentei tão bem quanto eu gostaria, mas mesmo não fazendo nada de ruim ou algo que eu achava prejudicial pra mim mesma, como comer besteira, que na verdade eu fiz isso no final do dia, e talvez tenha alguma coisa a ver com o meu ciclo menstrual que tá começando, quer dizer, eu acho que o ciclo menstrual da mulher, ele é infinito, né, mas eu estou perto de realmente, de fato, menstruar, então eu acho que tem muito a ver com isso também, esse meu descontrole emocional. Mas resumindo, também não fui pra academia segunda, não fui pra academia ontem e nem hoje. E tô a fim de fazer muitas coisas, eu só fiquei assistindo uma série, eu comecei a assistir Olimpo, inclusive, eu já terminei, eu assisti tudo em 2 dias, basicamente. Então, quando eu falo de perder o controle da minha vida, é isso que eu quero dizer. Eu, literalmente, não tô fazendo tudo que eu me propus a fazer. Tudo que eu coloquei como regra na minha vida, tudo que eu coloquei como objetivos, e eu não fiz nada em torno desse objetivo. Eu, inclusive, regredi no meu objetivo, que atualmente é ser uma pessoa saudável e perder peso, mas ser uma pessoa saudável e não beber água, me alimentar direito e não praticar exercício é completamente o oposto do que eu gostaria de estar fazendo. Talvez eu esteja sendo um pouco dramática porque eu estou prestes a menstruar sobre perder o controle da minha vida, mas sempre que alguma coisa dá minimamente de errado, parece que é o fim do mundo pra mim. É uma coisa que eu ainda preciso aprender a lidar. Mas não me entendam errado, eu não tenho diagnóstico por enquanto. Eu preciso inclusive fazer terapia, eu quero ir atrás de uma psicóloga, mas eu acho que esse é um assunto para outro vídeo. Por enquanto vamos falar sobre preguiça e procrastinação ou depressão.
Como eu falei, eu não sou uma pessoa diagnosticada, mas eu enfrento todos os dias sintomas de depressão e ansiedade. E eu acho que isso deixa tudo muito pior, porque eu não faço acompanhamento psicológico. Então, tudo que se passa na minha cabeça não tem nenhuma reafirmação de que não tá tudo bem ou de que está tudo bem. Então eu acabo meio que ficando entre essa dualidade de será que eu sou muito preguiçosa e tô colocando desculpas em cima de fazer coisas, ou será que eu tô enfrentando uma doença não diagnosticada? E é muito frustrante isso, por quê? Porque eu vivo uma discussão interna constante e infinita de você não tá se sentindo bem, tá tudo bem você não fazer certas coisas, e você não tá se sentindo bem, por isso que você não está fazendo certas coisas. Só que tem outra pessoa dentro de mim falando, você só tá sendo extremamente preguiçosa. Pelo amor de Deus, sai desse celular, vai viver, vai fazer alguma coisa, vai comer. Ah não, pera, se você comer, você vai comer porcaria, né? Então é melhor você não comer. Nossa, olha como é fácil fazer isso aqui. Você quer fazer isso aqui? Só vai lá e faz. Meu Deus, é muito fácil. Enfim, talvez eu devesse colocar como prioridade buscar acompanhamento psicológico. Eu tô até fazendo uma espécie de acompanhamento com uma terapeuta. Ela não é psicóloga, ela é uma terapeuta. É quase um coach. Eu não sei explicar muito bem sobre isso. E eu tava falando sobre isso, sobre a minha dificuldade de iniciar e tomar iniciativa de fazer tarefas, enfim, e tá sempre nesse ciclo de procrastinação. E ela me falou uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, realmente é exatamente isso que eu faço, que é justamente ficar vivendo na minha cabeça tudo que eu preciso fazer, e aí na hora que eu vou fazer, eu já tô cansada por uma coisa que eu nem fiz. Mas na minha cabeça eu fiz tantas vezes que eu já tô exausta. Deu pra entender? Eu penso, eu preciso fazer a minha unha. E eu fico pensando, nossa, eu preciso fazer a minha unha. Então eu vou lá no quarto, eu tenho que organizar a minha mesa, eu tenho que pegar os meus utensílios, eu tenho que colocar o meu celular pra carregar, porque eu preciso gravar fazendo a minha unha, porque eu gosto de gravar fazendo a minha unha, é um conteúdo que eu posto nas minhas redes sociais. E aí eu vou ter que depois organizar, e eu vou ter que esperar, eu vou ter que procurar uma nail art. E aí eu penso em todos esses passos antes mesmo de levantar pra fazer a minha unha. E aí na hora que eu preciso tomar esse impulso de fazer, eu já fiz tantas vezes na minha cabeça todos os passos que eu não tenho mais vontade de fazer. E eu fiquei tipo, é exatamente isso que acontece. Isso acontece todos os dias em tudo que eu preciso fazer, em todas as atividades do meu dia. Se eu preciso levantar, lavar o rosto, arrumar minha cama, fazer comida e fazer compras, eu preciso fazer alguma coisa séria, tudo. Todas as tarefas de um dia só são feitas na minha cabeça tantas vezes que na hora de fazer eu tô exausta, ou eu não faço, eu procrastino, ou eu faço mal feito, ou eu faço e fico extremamente cansada por uma coisa muito simples, tipo assim, muito simples, ou eu não faço e fico me martirizando por isso. E sabe o que é engraçado? É que nesse momento eu tô procrastinando. Eu falei, eu vou arrumar meu quarto, mas eu também queria gravar vídeos. E eu pensei, então eu vou gravar vídeo arrumando meu quarto, e eu consigo já abrir o meu coração sobre algumas coisas que eu tenho sentido, que talvez seja uma coisa ruim de se fazer, talvez as pessoas não se identifiquem, talvez as pessoas me critiquem por me sentir dessa forma, mas você não quer arrumar o quarto, então que tal você só falar? E aí eu tô falando aqui, eu não arrumei 1% do que eu deveria ter arrumado, então esperem um segundinho que eu já volto, ok? Ok, fiz um progressinho aqui na minha organização, então vamos voltar a conversar. Como eu já esqueci tudo que eu tava falando, vamos mudar de tópico? Eu anotei aqui outras coisas pra gente falar. Vamos falar agora sobre o clima e a depressão sazonal. Uma coisa que eu esqueço bastante de levar em consideração é o clima e como ele afeta o meu humor, o meu emocional e etc. Tá super frio aqui na minha cidade agora, e não tá só frio, mas também tá chovendo, tá nublado, não tem uma fresta de sol. Eu não gosto muito de calor, eu não sou uma pessoa que gosta de calor, eu sou uma pessoa calorenta. Então eu sou muito feliz quanto ao clima, assim, friozinho aqui na minha cidade. Eu saí de uma cidade muito quente. Então assim, eu não tenho muito o que reclamar quanto a isso, porque eu gosto do frio. Eu acho que o frio é muito limitador às vezes, e por não ser uma pessoa que nasceu em um clima frio, não tenho esse costume dentro de mim enraizado de viver no frio, eu fico completamente inútil quando tá frio. Literalmente não tenho vontade de fazer nada quando tá frio, nem de sair da cama. Pausa pra mostrar um exemplo gigante da minha preguiça / procrastinação. Esse daqui é o meu lip tint. Ele tá aberto. Ele tá até grosso já, porque ele tá aberto há tanto tempo, porque a tampa dele caiu no chão e tá até hoje no chão. Do céu, que vergonha. Nem sei mais onde tá, tava bem ali, mas agora não tá mais lá. Pelo amor de Deus, que vergonha. Esse vídeo tá sendo muito difícil e muito vulnerável pra mim, então pras 200 pessoas que vão assistir ele, por favor, não me julguem, ok? Voltando ao assunto, o clima realmente
é um fator, porque a água fica muito gelada, tudo fica muito gelado de se tocar. Eu sinto muita sensibilidade nas minhas mãos, então dói os meus dedos, dói quando encosta, qualquer objeto encosta assim, dói um pouco mais pontiagudo pra eu cortar algum alimento. Eu fico realmente inútil quando tá frio, e tá bem frio esses últimos dias, mas também tava muito frio semana passada. Então eu acho que o clima não tem muito a ver com essa minha fase. Um outro exemplo da minha procrastinação ou preguiça foi que algumas semanas atrás, no mês passado ainda, porque já estamos no mês de julho, eu gravei vários vídeos pra postar ao longo do mês. E eu tenho esses vídeos gravados, e tem uns que eu ainda não postei. Eu não editei, não postei, não tive vontade de postar, não tive vontade de editar. Não acho que seja preguiça. Então, o que é? Talvez seja uma dúvida que eu deveria estar respondendo no psicólogo e não em um vídeo no YouTube, mas é o que temos pra hoje, então é isso. Eu sou uma pessoa muito consciente sobre as minhas falhas, eu sou muito consciente sobre as minhas dificuldades, sobre o que tem de errado ou não comigo, o que me faz pensar que eu deveria ser muito capaz de conseguir resolver os meus problemas, mas eu não sou. Acho que pensar que eu sou totalmente capaz de resolver os meus problemas por saber mais ou menos quais eles são, faz com que pareça que eu não estou fazendo, que eu não estou resolvendo por vontade própria. Em determinadas situações, sim, eu sei que eu sou muito consciente e que eu deveria resolver essas coisas de certa forma. Por exemplo, a situação de pensar muito antes de fazer, o que a minha terapeuta me falou pra fazer é não pensar no que eu preciso fazer. Então, se eu tenho uma ideia, só ir executar ela sem pensar muito, porque é difícil, é muito difícil pra mim fazer isso, porque eu penso muito 24 horas por dia, eu vivo muito na minha cabeça e isso é muito difícil pra mim. Tipo assim, falar não pensa, tipo assim, arranca sua perna, por favor, pega essa faca aqui, arranca sua própria perna pra mim, por favor. Uma coisa muito difícil. Eu não sei se deveria ser, mas é muito difícil. E essa minha terapeuta me passou alguns exercícios que eu deveria fazer e que eu tava seguindo, e talvez eu não esteja seguindo tanto e tão bem, e talvez seja o motivo, tá vendo? Eu sou muito consciente, então tá vendo? Talvez o problema seja eu. Eu não tô afim. E é por isso que eu falo que eu acho que eu perdi o controle da minha vida. Porque eu tô com o controle na mão, mas eu tô tacando ele longe, tendo que ir buscar. E aí eu taco ele longe, e aí eu vou buscar, e eu taco ele longe, e assim eu vivo há 23 anos. E é ridículo como parece tão simples. Parece muito simples. Será que é tão simples assim? Não faço ideia se esse vídeo tá fazendo algum sentido. Terceiro ou quarto tópico, eu acho que eu vou menstruar. A gente já falou sobre preguiça e procrastinação, sobre uma possível depressão, e sobre o clima, e sobre depressão sazonal. E agora a gente vai falar sobre o meu ciclo menstrual. Será que eu deveria falar sobre isso na internet? Não sei, mas eu vou falar. Eu falei que eu sou uma pessoa muito consciente sobre as minhas dificuldades, sobre os transtornos que acontecem dentro da minha cabeça, mas eu sou uma pessoa péssima em perceber os meus sinais corporais. Eu sinto que nesse assunto eu sou muito burra. Eu sou muito burra quando se trata de entender o meu próprio corpo, sobre as minhas dores, sobre o que tá causando certas desregulagens hormonais em mim. Mas eu tenho essa sensação de não conhecer tão bem o meu corpo desde sempre. A minha mãe sabe exatamente quando a menstruação dela vai vir, ou as minhas amigas sabem exatamente que elas estão entrando no período menstrual delas, e eu não faço a mínima ideia. E eu acho que isso dificulta muito entender os processos que tá acontecendo na minha cabeça, porque eu não sou uma pessoa muito perceptiva sobre mim mesma. E eu já tentei usar todos os aplicativos para controle do período menstrual. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho noção de que esses meus problemas soam muito bestas no mundo real, na vida, no cotidiano, onde pessoas estão morrendo de fome, ou estão morrendo na guerra. Falar disso em voz alta faz parecer tão besta e, sei lá, fácil de resolver. E eu acho que eu já falei isso, mas não é fácil de resolver. Pra mim não é. Enfim, vou continuar minha organização e eu já volto, ok? Voltei, finalmente consegui terminar de arrumar o meu quarto. Inclusive, eu não só organizei, mas eu também mudei algumas coisas, porque geralmente quando eu tô incomodada com algum aspecto da minha vida, eu tendo a mudar completamente alguma coisa dentro da minha casa, seja a posição da minha cama, ou nesse caso, colocar uma estante aqui no meu estúdio. Conheçam a estantina. Ouço a Tina presente. A Tina fazia parte da minha sala de estar e agora ela foi oficialmente promovida a estante de quarto / estúdio. Então, digam olá pra estantina ou Tina.
E eu amei a organização. Eu não vou dizer que tá 100% organizado, tipo assim, cada coisinha com um lugar devido, porque tem coisas que não tem um lugar específico pra guardar, então eles meio que ficam aqui, sabe? Mas de modo geral tá bem organizado, tá tudo de fácil acesso pra mim quando eu precisar gravar vídeo ou quando eu precisar fazer live. Eu coloquei algumas coisas ali na tina também, que tira um pouco do peso visual e sei lá, a atmosfera daqui da minha mesa e da minha estantezinha, que na verdade é uma prateleirinha, sabe, tipo fruteira, que eu uso como porta-cacareco também. E é isso, agora o meu estúdio tá menos caótico, a minha sala tá um pouquinho mais caótica, porque eu não tenho mais uma estante lá. A gente tem que escolher as nossas batalhas, e eu escolhi essa batalha, vencer a batalha do estúdio. Eu ainda tô me sentindo meio que igual, então não tem exatamente uma conclusão pra esse vídeo. Eu acho que eu só quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei e como vocês se sentem a respeito do que eu falei e se vocês se identificam ou se vocês acham nada a ver. Essa mudança e essa organização me incentivou a querer passar mais tempo aqui e, consequentemente, trabalhar de fato. Hoje, na verdade, é o dia seguinte, porque ontem eu não terminei de gravar, eu terminei de arrumar e tava tudo bonitinho, tudo organizadinho. Eu só realmente não gravei o final do vídeo, que é isso que eu tô fazendo aqui agora. E hoje eu tive aula da autoescola, mas ainda assim eu passei a manhã inteira deitada na minha cama assistindo filme. Eu assisti 3 filmes hoje: Nimona, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, e o Gatola da Cartola. E depois eu só vesti uma roupa e fui assistir a aula da autoescola, que na verdade foi dirigir. Então assim, eu sigo muito procrastinadora e sem vontade de fazer nada, mas tá tudo bem. Eu acho que é sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo pra mim. E se você não for inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo, ok? Um beijo muito confuso e procrastinador pra vocês. Tchau!